Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre de forma inédita aos domingos às 7 horas da noite e as nossas representações pela Santa Cecília TV sempre aos sábados às 21 horas. E você pode nos assistir em concomitância pela internet. Basta acessar santaportal.com.br/TV. E se quiser ver os programas antigos também, você pode acessar o YouTube. Entra lá em Fronteiras da Ciência, pode colocar o ano, 2017, 2018. Então, colocando lá no YouTube, você localiza o programa que você perdeu, tá bom? Hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, porque normalmente a gente fala sobre os problemas já ocasionados. O brasileiro não tem o hábito da prevenção, que é uma coisa que é comum em muitos outros países, principalmente em países de primeiro mundo, né? O pessoal toma mais a prevenção do que remediar o problema. E aqui não, a gente espera acontecer para procurar um profissional. E tem várias maneiras de você prevenir, várias. Claro que uma é você tendo atitudes saudáveis pela vida, alimentação saudável, etc. e tal. E também você pode se utilizar da tecnologia para isso. Está aqui com a gente hoje o terapeuta ortomolecular, um dos mais conhecidos, que é o Alberto Santini Filho, um grande especialista na ortomolecular. Ele já é um parceiro do Fronteiras há muitos anos, ele vem aqui com a gente, sempre trazer as novidades, o que acontece, e a gente decidiu hoje falar sobre prevenção. Então, previna desequilíbrios físicos e emocionais na sua saúde, utilizando a terapia ortomolecular. Então, esse é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência, vai dar algumas dicas legais, e este bloco, primeiro bloco, é oferecimento do Manaloa Bem-Estarim, que quer falar sobre acupuntura, que tanto eu quanto o Alberto Santini também somos fãs, né? Você também é acupunturista, Sim, né? estudei inclusive na China. Na China sobre isso, né? Dentre muitas que Dentre você outras, faz, né? Dentre muitas. Então, acupuntura, você quer disposição, equilíbrio e harmonia, experimente introduzir em sua vida o benefício da acupuntura. Você vai descobrir o que a China já sabe, inclusive ele fez na China, né? Já sabe há milhares de anos, que a acupuntura mantém o organismo em equilíbrio perfeito através da promoção do fluxo harmonioso das energias. Não espere ficar doente, pois a acupuntura é mais prevenção e também além do tratamento, né? E o Espaço Manaloa oferece o atendimento de acupuntura tradicional e também estética, não só, né, para remediar, mas também como estética, respeitando a filosofia da tradicional medicina chinesa. Então, tá aí, você pode conhecer a acupunturista, que é fisioterapeuta, Sheila Guerra, no Manaloa. Para agendar, basta ligar em 3222-2278, tá aí o telefone, o site também, manaloa.com.br, e o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144, em Santos. Alberto, obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, sempre é um prazer muito grande estar com você aqui, né? Até pelo seu conhecimento vastíssimo, né? Você continuou com o programa na rádio em São Paulo? Sim, há 23 anos já. 23 anos já o programa. Qual é a rádio? Pode falar para os nossos espectadores. Rádio Mundial, nos 95.7 FM. Tem de segunda-feira às 11 horas e terça-feira às 10 horas. O programa chama Terapia e Saúde. E é só entrar no site da rádio, radiomundial.com.br. Você pode ouvir pela internet. Ou pelo Facebook, eles transmitem na hora. Porque Santos acho que você não consegue pegar pela rádio, né? Santos não, ele pega até o sul de Minas, mas na Baixada ele não atinge bem. É porque normalmente é FM, né? Sim. FM... E é gozado, porque ela vai de Jundiaí, com a transmissão fica na Serra do Japi. FM é mais horizontal. Nós fazemos a Paulista, mas a transmissão sai do Manteira na Serra do Japi. Então ela vai até praticamente Poços de Caldas, no sul de Minas. Mas faz a curva da Serra, ele perde a sintonia. Já pega direito, tá bom. Alberto, o que a gente pode fazer para prevenção? Em que maneira que a ortomolecular pode colaborar nesse aspecto? Sim, a terapia ortomolecular, na verdade, o objetivo dela é o fortalecimento físico e emocional. Eu até falo que a pessoa tem que ser por fora o que ela é por dentro. E ela não desgasta só pela má alimentação, que embora nós usamos óligos-elementos, que os óligos-elementos são micropartículas de nutrientes que eu até encontraria num alimento, mas aí que tá, eu não desgasto só pela má alimentação. Eu desgasto pela herança genética, então já começa aí, tá? A herança genética... Que aí a gente não tem saída. Emoções, sentimentos, preocupações, a vida, o dia a dia que eu vivo e o meu envelhecimento. Então, é lógico, eu penso por exemplo, pense num jardim, eu sempre faço essas comparações. Se eu estou adubando um terreno,
aquelas flores elas têm muito mais probabilidade de enfrentar as tempestades de uma maneira muito mais tranquila do que aquelas que estão num terreno desequilibrado. Certo. Então eu comparo o nosso metabolismo como um terreno metabólico, onde os elementos funcionam como esse adubinho que atinge tanto a nível da personalidade da pessoa, porque existem elementos para cada tipo de personalidade, para vários tipos de emoções e pela parte física. Então, se nós começamos a detectar essas carências antes que manifeste o sintoma, já é uma forma de prevenção, claro. Que no Brasil, eu falo que as pessoas, infelizmente, no Brasil, quando nós falamos de ortomolecular, poucas pessoas conhecem. Ainda em São Paulo, lá tem bastante. No meu prédio tem 7 pessoas fazendo ortomolecular no prédio. No prédio? Profissionais, tá? No mesmo prédio. Você vai no Paraná, é lotado de pessoas. Em Santos, assim, está começando. Assim, eu estou aqui morando há 11 anos aqui em Santos. Mas, assim, quando eu comecei, na verdade, quem fazia a reposição por derme era eu só. Sendo que é uma coisa comum em outros lugares. Tem mais gente hoje em Santos fazendo também. Eu acho que na reposição para derme continua sendo só eu ainda. Porque nós optamos pela visão de Ménitrier e não de Linus Pauling, que é boa também. A nossa visão dessa reposição dos elementos químicos não é em quantidade. Nós não estamos pensando em dar quantidades de tipo 500 miligramas, 300, 50. Nós usamos micropartículas, por isso que ele chama óligo. Óligo é pequeno. Certo. Então, óligo-elemento é uma pequena partícula de um nutriente que é um elemento químico. Mas ele produz a reação bioquímica nas enzimas. E a absorção pela pele é fantástica, né? Ela evita a parte digestiva e por ser é o que eu falo, ele é pequeno, mas ele é um reagente. É como se fosse um pequeno gerador de energia. Ele produz a reação bioquímica nas enzimas para que o metabolismo queira reagir por si só, física e emocionalmente. Ele tem que passar pela epiderme e chegar na derme. Só que por ser uma massa condutora pequena, por ser um óligo-elemento, ele só chega lá se estiver precisando. Então ele evita o excesso e a parte digestiva também. Vamos supor, a pessoa, ela fala assim, olha, eu me sinto bem, não tenho nada, eu mesmo particularmente, graças a Deus, né, me sinto bem, não tenho nada, mas eu quero fazer uma prevenção, eu quero, através da sua anamnese, você consegue determinar carência de alguma coisa? Sim, porque na verdade, como eu digo, a gente já nasce com algumas heranças geneticamente herdadas. E nessa avaliação existem as pegadinhas, porque nós usamos de um gráfico que se chama, antigamente, existem várias formas de avaliação, várias formas. Eu usei muita gota de sangue no passado, que analisava no microscópio, existia o exame do fio de cabelo, que são bons, tem gente que usa até hoje. Só que desenvolveram o gráfico de mineralograma, onde eles pegaram grupos de pessoas. E todas as pessoas de cada grupo passaram por 2 testes, que eram o cabelo e o sangue. Só que eles tiraram a margem de erro. Por exemplo, o sangue não mostra pensamentos, sentimentos, emoções de uma pessoa. A personalidade da pessoa não aparece no sangue. É uma fotografia física, Sim, né? O cabelo pode ter excessos químicos que não são nossos. Então eles tiraram toda essa margem de erro e desenvolveram um tipo de um questionário. Só que esse questionário tem as pegadinhas. São perguntas que muitas vezes parecem até bobas, algumas delas. Às vezes a pessoa vem com 1, 2, 3 sintomas que ela quer melhorar só aquilo. Só que por trás dessas questões, cada pergunta é um sintoma que tem um elemento que enfraqueceu, que pode estar gerando outros sintomas que eu não te perguntei, mas que me aparecem por trás das questões. Entendi. É lógico que isso hoje, depois de 26 anos, só de bater o olho lá e ver, nós transformamos tudo isso numa matemática, porque a pessoa pode ter errado alguma resposta. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o que eu falo que é do sono, que muitas pessoas falam que dorme bem. Então, eu estou bem, eu durmo bem. Porque dormiu horas profundas de repente. Aí você continua, mas dormiria mais horas se pudesse? Tem pesadelos? Desperta à noite? Tem sonolência durante o dia? Acorda cansado? Custa levantar? Após refeições, quebra de energia? Então você vai somando as questões e no fim você vai ver se aquele sono é um sono bom mesmo ou é um sono só de quantidade e profundidade. A qualidade dele às vezes pode não ser boa. Porque às vezes ele pode estar, eu dormi horas profundas, mas às vezes eu acordei cansado. Às vezes até melhor aquele que de repente acordou durante a noite algumas vezes, mas amanhã acordou disposto. Então nós temos que ver a qualidade disso daí. Entendi. Eu te dei um exemplo assim para descobrir. Claro, não, legal. E Alberto, assim, por exemplo, a gente vai envelhecendo e o organismo já não reage tão bem quanto a gente era mais jovem, né? Então, para a pessoa que está entrando lá na melhor idade, né? Passando dos 60, 70, 80, então nossos pais, nossos avós, né? É recomendável você fazer uma anamnese com base na ortomolecular, a partir dos 2 anos e meio de idade. Tá? Porque também tem crianças que já vêm com essas heranças genéticas, onde já tem, algumas já vêm até com Não, sintomas. desculpa interromper. Sim, claro. Sim. Não, eu não estou pegando aspecto. Eu sei que ela
pega toda Todas, a gama da vida, a gama da vida inteira. Sim. Eu não estou me especificando na terceira idade. Sim. Eu estou dizendo que principalmente Sim. a terceira idade. Porque na verdade o que acontece? Eu falo que é como um carro que durante os anos ele vai enferrujando por diversos motivos, várias estradas que foram passadas. E o ser humano também, pela vida que ele foi tendo, por tudo que ele passou, chega uma hora que muitas vezes começa a manifestar mais sintomas. Hoje nós temos estruturas para envelhecimento precoce. Tem dentro da ortomolecular? Tem, O que você faz para isso? Objetivo, vai interessar para muita gente isso aí, inclusive para mim. O nosso objetivo é que você seja por fora o que você é por dentro. E a ortomolecular, ela começou por aí. Porque qual é o objetivo de você colocar esse bem-estar através dessa química no metabolismo da pessoa? É produzir um fortalecimento físico e emocional para que ela até viva melhor durante os anos que ela tenha que viver. Mas eu estou o quê? Assim, como antioxidante? Como que funciona isso? Como assim? Para retardar o envelhecimento. Sim, ele ajuda, por exemplo, as pessoas que têm perda de memória, por exemplo. Vamos dar alguns exemplos. Vou pegar algumas estruturas. Manganês, cobre, magnésio e fósforo. Fósforo é memória, Sim. que com a idade normalmente vai perdendo. Pelo menos eu aprendi desde pequeno. Lembra do fosfosol? Sim. Só que quando você junta, de repente, o manganês, o cobre, o magnésio mais o fósforo, então ele já ajuda na fadiga, na falta de resistência e na perda de memória. Se você colocar um cobre, ouro e prata nesse meio, aí ele já entra, por exemplo, com mais um manganês cobalto, que pega também glândulas endócrinas, estados pré-diabéticos e diabéticos, porque muitas vezes as pessoas passam uma certa idade e elas, por exemplo, vamos pegar uma mulher que passou pela menopausa, ela já passou pela menopausa, a parte hormonal dela pode estar ótima, mas quimicamente existem elementos químicos relacionados às glândulas que estão enfraquecidos, por mais que a parte hormonal esteja boa. Então, a partir do momento que nós começamos a equilibrar isso, essa parte química, ela começa a ter uma reação e muitas vezes diminuir sintomas que muitas vezes não aparecem naquele outro exame, entendeu? Entendi. Por isso que eu falo que o ideal da saúde é sempre ter a somatória dos conselhos para que tratem bem as pessoas. Eu tenho casos, por exemplo, tive até relatos com depoimentos de um senhor que estava com câncer e ele não reagia bem à quimioterapia e estava com problema de pele. Nós começamos a equilibrar essa parte química dele, ele começou a reagir à quimioterapia. Então, esse tratamento, ele não é só também repor a parte química, é fazer você funcionar melhor aos alimentos que você ingere, aos remédios que você tem que tomar, a uma anestesia que você tem que fazer. Melhora a absorção, né? Melhora a absorção, ele faz funcionar, o seu metabolismo está reagindo até para absorver. É o exemplo do jardim mesmo. Eu falo assim, o terreno é equilibrado. Do jardim, né? Que você fala jardim. Parece que é do Jadir. Não, né? do jardim. O telespectador vai estar entendendo errado. Vamos lá, do Jadir, Não, né? Do jardim. Do jardim. Por exemplo, adubei o terreno. Essa flor começou a crescer, fortalecimento físico e emocional, seja por fora o que é por dentro, e vamos enfrentar a vida. Mas se eu tiver que jogar uma semente no terreno, ele absorve melhor. Então ele ajuda, inclusive, a outros tipos de tratamentos. Legal. Por isso que eu falo que o dividir para somar tem que existir, porque na vida, a vida não te pergunta para passar 2 ou 3 ou 4 situações que muitas vezes você nem lembra hoje. Às vezes aconteceu no seu passado, mas deixou a marca, deixou o registro na memória das células. Muitas vezes entrou pelos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, entrou pela memória, instalou no nosso metabolismo e criou um registro na memória das células. Então é como se fosse um vírus no computador. Nós temos que jogar esse antivírus. E muitas vezes pode ser... Para poder limpar a célula. E pode ser utilizado antes, muitas vezes, que exista o sintoma. Você tocou num ponto da menopausa, mas tem muitas mulheres que sofrem demais com a menopausa, né? Sim. E aí você também pode ter uma colaboração com a outra? Sim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vou pegar o selênio. Aí a pessoa fala, mas eu como castanha do Pará, o germe de trigo. Aí eu faço aquela comparação. Tem gente que toma sulfato ferroso e vive com anemia. A nossa visão não é dar a quantidade. A nossa visão dos elementos é produzir a reação. Porque a quantidade, é que eu falo, você pode usar, mas se o metabolismo não estiver reagindo, às vezes não está funcionando direito. Então o selênio, você come vários alimentos, só que muitas vezes ele não está reagindo. Você coloca um oligoelemento de selênio, ou do iodo, estou dando alguns exemplos que são semelhantes, ou do manganês cobalto, selênio, iodo, manganês cobalto, todos eles pegam tireoide, glândulas, hormônio, engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, andropausa, displasias, nódulos, miomas e cistos, distúrbios menstruais e outras coisas. E às vezes a taxa hormonal está boa. Caramba. É bem interessante. É uma visão diferente. Tanto é que a gente, no Brasil, né, a ortomolecular ainda engatinha, né, perto do que já acontece no mundo, né? Não, perto do mundo. Perto do mundo, né? Se ele for falar de Europa, não dá para comparar. Já melhorou muito. É que eu falo, estou há 26 anos nessa área. Assim, eu fui tratado por ela, eu tive pânico e fui tratado por ela.
E eu até... Aliás, sua paixão foi por isso. Você largou o direito, que você já contou a Eu história era aqui. advogado de uma multinacional. Você Eu me largou. formei, eu já estava lá, não é que assim, eu já tinha 25 anos, formado desde 21, era supervisor de uma multinacional. De uma família toda de advogados e juristas. O que eu estou fazendo aqui? É porque o meu sofrimento foi tão grande ao ponto de chegar a falar que era melhor morrer do que estar vivo. Mas eu não iria me matar por causa disso, porque eu tenho a minha espiritualidade que me Você é ajudou nessa parte. reencarnacionista, né? Hã? Você é reencarnacionista. Totalmente. Eu totalmente. Se me perguntar se eu acredito, não. Eu tenho certeza, mas porque comigo acontecem algumas coisas, pela minha Você nunca sensibilidade. contou aqui pra gente o que acontece com você, essas algumas coisas. Não, Pode contar? eu participei, inclusive, com o Wagner Borges, em São Paulo. Acho que ele já até veio aqui, não sei. Teve. Duas vezes o Wagner Borges. Já faz tempo. Do IPPB, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Eu já tinha desde É que ninguém pequeno... conhece esse seu lado. Eu já tinha... Na verdade, esse lado foi o que fez eu me tornar quem eu sou hoje. Porque eu diria que a minha profissão não fui muito eu que escolhi, foi Deus que me deu. Porque, na verdade, eu ia prestar a área da saúde. No terceiro ano, eu resolvi mudar para direito, porque minha irmã tinha tomado posse como a juíza mais nova do Estado. Aí eu vendo aquilo, eu falei, vou fazer direito. Só que Deus permitiu que eu ficasse muito ruim durante 2 anos, 8 anos. A ponto de, eu falo que eu fui da água benta à tarja preta, passando por tudo e Água benta, tarja preta. E um monte de substâncias que diriam que eu ia ter que tomar a nível controlado para o resto da vida, mas que isso fez eu conhecer uma técnica que acabou virando posteriormente a minha profissão. A ponto de você mergulhar de cabeça e se tornar um profissional da área. Aí chegou uma hora que eu trabalhava até às 5h30 como advogado, das 7 às 11 como na parte de terapia. Só que quando a coisa tem que acontecer, ela acontece, aí eu fui obrigado a escolher, eu fiquei só com essa área, aí fazendo cursos fora do Brasil também. Eu estava falando do Wagner, por exemplo, eu tinha muita experiência de saída fora do corpo consciente desde pequeno. Então, você tem? Desde pequeno, e falavam para mim. Projeção, não? Projeção consciente, tanto no ambiente aqui, físico, quanto em alguns extrafísicos, tanto de planos inferiores como melhores. Na verdade, nos piores a gente costuma ir para ajudar, e nos melhores a gente vai para aprender. Então, só que isso eu fui saber depois de um tempo, inclusive o meu pânico que eu tive foi pela sensibilidade que eu tinha e não sabia lidar com ela. Era uma esponja que captava tudo. Mas aí, tudo isso acontecendo, eu acabei de estudar essa outra parte também, participei com ele 12 anos no grupo de pesquisas lá, que tinha uma salinha que era saía fora do corpo consciente e trazia as experiências para o pessoal nas palestras, tudo. Então, foi bem legal. Ser humano não é só matéria. Ser humano tem matéria, tem energia e tem consciência. E você tem alguma mediunidade mais ostensiva? Eu tenho, tenho. Assim, eu falo que essa parte é a parte da caridade que eu faço, mas já trabalhei muito em centros, em corporação, tudo. Nem sabia que incorporava. Eu sabia que eu tinha essas minhas projeções. Um dia eu estava tomando um passe e lá eu incorporei. Nem sabia. Você incorporou? Incorporei. Aí foi a primeira vez de muitas. Depois, hoje eu não estou muito seguindo uma linha. Eu virei muito espiritualista. Assim, eu não tenho muito uma religião. Eu tenho um Deus acima de tudo. E acho que todas as religiões... Mas você é mais kardecista, apesar disso. Eu gosto muito do Kardec, gosto muito do Umbanda. Eu gosto de tudo que... Na verdade, olha, se você me convidar para... Eu vou em Aparecida... Você é eclético. A palavra é eclético, como né? Deus falou, minha casa tem várias moradas. É como eu. Minha casa tem várias moradas. Por que só a minha tem que ser boa? Com certeza ele traz para todo mundo. Se você fizer o bem, se você fazer a tua vida valer a pena, ajudar os outros, se for uma boa pessoa... Seja lá, com certeza você vai ser amparado e vai para um lugar legal. É bom saber que você é um terapeuta feliz. Isso te faz um profissional melhor do que você já o é, né? A gente tem que... Alberto, já estamos em cima da hora desse bloco, né? Foi muita simpatia sua nesse bloco, gostamos de entrar. E eu queria entrar no aspecto um pouco mais agora físico da coisa, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo momentos conturbados do país, do planeta, né? E a gente está vendo as pessoas adoecerem. Eu percebo assim um estresse muito profundo nas pessoas. Cada ano que passa, aumenta os números de pacientes onde era para ser férias. Antes de dezembro e janeiro era para viajar, hoje é para se tratar, para tentar viver melhor. Para se tratar, é verdade. Eu queria entrar nesse aspecto no próximo bloco, tá bom? Então a gente vai voltar já com o Alberto Santini Filho, continuando sobre prevenção e também o que a gente quiser bater aqui de papão. Voltamos já. O tema de hoje do Fronteiras da Ciência é previna desequilíbrios físicos e emocionais através da terapia ortomolecular e podemos abrir para o que a gente quiser, tá bom? Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especialista em tratamentos espirituais para ansiedade, obsessão, melancolia, pânico, depressão, fobias e vícios, utilizando terapia integrativa, como apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras. O Palermo comunica que realizará
um workshop gratuito destinado a terapeutas, psicólogos, médicos e profissionais da área de saúde para falar sobre terapia integrativa, que é um método epistêmico de cura física, mental e emocional, que é uma terapia de impacto imediato. Vai ser um workshop, então, para profissionais da área de saúde, principalmente, né? E se você é da área de saúde, então, ou pretende se tornar um terapeuta, esse workshop é muito importante para você. Vai ser no dia 11 de março, preste atenção, 11 de março, domingo, às 4 horas da tarde, na Casa da Luz de Santos, que fica na rua Santos Dumont, 167. Então, se você estiver interessado, você pode ligar para o Palermo ou pode mandar mensagem. E se quiser também uma sessão com o Palermo ou tirar dúvidas, é só ligar no 3289-1230, está na sua telinha aqui, né? Deixa recado na secretária que ele retorna, ou pelo WhatsApp, que hoje em dia é bem mais prático, né? O WhatsApp, né? Então, é só mandar mensagem no 991160195, ok? Então, a gente estava dizendo aí, mas você passou também por outras experiências, assim, que você considera espirituais? Eu passei por muitas. Eu acho que isso é o que mais predomina na minha vida, né? Assim, é que eu falo assim, eu não comento muito isso, mas às vezes... porque acho que a gente nunca comentou isso aqui no Fronteiras, comentou? Eu uso até com relação aos pacientes, porque os pacientes, como eu falo, eles não podem se ver só como lado material da coisa, tem algo muito mais, eles precisam ter fé também, porque eu falo assim, existem pesquisas, inclusive científicas, que fé e ciência dá mais resultado do que só ciência. Então... A fé, quando vem acompanhada, funciona bem melhor, né? Por exemplo, se eu penso na comida e salivo minha boca, pô, por que de repente o meu pensamento não pode me ajudar? A minha fé não pode me ajudar, então tem tudo isso, né? Então tem que mostrar para as pessoas. O trabalho de chakras, por exemplo. Você trabalha com chakras também? Chakras... Em consultório, não? Ou sim, quando você vê necessidade? Normalmente, eu gosto muito dos florais do Joel Aleixo, inclusive eu normalmente dou para as pessoas isso, depende de cada caso. Por exemplo, se a pessoa for uma ativa pensativa, eu normalmente uso os chakras... O que é uma ativa pensativa? Pensa, ela é ativa, mas às vezes ela pode perder oportunidades por pensar demais. Às vezes é onde... Você acabou de minar. Provavelmente você deve ter uma carência também de zinco, manganês e cobre em personalidade, alguma coisa assim. Então, pela química, eu vejo qual é a personalidade. E, por exemplo, nesse caso a gente dá muita decisão, muito pensamento e pouca decisão. Exatamente. E eu sou o contrário. Eu sou ativo, impulsivo, ansioso, às vezes me arrependo por fazer rápido demais. Eu sou silício. Você fala rápido. Para onde, para já tem que ser agora e gol. Rápido. Gol no final da frase. Agora, isso não é o pior ou o melhor. É viver bem do seu jeito. Entendeu? Então, por exemplo, no caso do ativo pensativo, eu não quero mudar, eu te teria como sócio. A gente poderia até discutir um pouco, porque eu sou agitado e você é pensativo, só que eu ia parar para pensar nas coisas que você... Mas aí se completam também, Sim, né? Eu ia parar para pensar um pouco e não fazer algumas loucuras, e eu ia te falar de vez em quando, vai logo que o vizinho vai ganhar concorrência. Então, tudo no mundo tem que existir todas essas partes. Existe, por exemplo, no chakra umbilical, uma combinação em floral que é da lamanda, açucena, prímula, boca de leão, begônia, calêndula e pomeia. Nossa, como que você decora tudo isso tão rápido? Isso é transtorno de hiperatividade. Eu decoro e adoro o que eu gosto, é capaz de eu assistir uma palestra e dar ela em seguida. Mas se me der uma prova, de repente, de física, é capaz de eu ir muito mal. Então tem um lado bom. Pô, falaram que o Albert Einstein era assim, né? Então, se ele foi ter o TDAH, que é a transtorno de hiperatividade, viva bem do jeito que você Mas as características que você está falando é interessante, né? São quantas características diferentes que você avalia em consultório com o paciente? Nessa parte dos chakras, você disse? Não, você falou imperativo, pensativo. Sim, tem o ativo impulsivo, tem o ativo pensativo, tem o apático pensativo, tem o emotivo, que é aquele que é... Emotivo todo mundo vive, emoções. Só que tem aquele que, por exemplo, que ele engorda, emagrece pelas emoções. Ele baixa lítio e selênio, que é a base de fator emocional. E é importante você definir em que grupo essa pessoa se encaixa? Não, é a primeira coisa, a ordem... Tanto que quando a pessoa faz a avaliação, nós vamos preencher aquelas questões, eu vou transformar as respostas no gráfico, que vai virar uma matemática, que virou uma química. Só que essa química eu não vou jogar de qualquer jeito. Eu vou pôr numa árvore genealógica. E isso foi gerando isso, que gerou aquilo, que gerou aquilo. E a ordem vai ser quem é você, na sua personalidade, emocionalmente. Que tipo de emoção que está te incomodando mais? Porque fala assim, estou depressivo. Mas depressão é qualquer coisa que te jogue para baixo. Pode ser uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, um desânimo, um medo, uma insegurança.
Todo mundo vive, só que você tem que estar bem para frente. Assim, é a forma de você encarar isso como grandes problemas intransponíveis ou meras situações a serem superadas. Tá. Né? Então, como eu falo, a vida vai ter um monte de provas que às vezes são difíceis. Agora, como é que você está para enfrentar elas? Então, nosso objetivo é te dar essa força para que você enfrente essa situação. Agora, no meu caso que você falou... Não, você falou não. Eu sou muito pensativo e pouca decisão. Nesse caso, é falta de zinco que você falou? Ah, não. É uma estrutura, mas estrutura, provavelmente nesse meio tem zinco, manganês e cobre. Provavelmente. É lógico que eu não vou me basear só nisso, tá? Você vai precisar de mais dados. E daquele floral que eu te falei daquela combinação, ele serve para o chakra laríngeo, ele é um filtro emocional, serve para quem teve traumas de 28 a 35 anos, não é uma obrigação. Realizações do discurso, é pensar, é pensativo, pensa, mas se coloca em palavras. Ainda mais você é professor, então vai ajudar nessa parte do chakra laríngeo. E a mente concreta, pense e realize. Pense, realize, pense, realize. Eu preciso desse pense e realize. Você então faz a medição dos chakras também no paciente? É que assim, o que eu fiz? Se você pegar os livros, durante esses anos todos, eu já fiz uma comparação da química para onde está enfraquecido. Como é que eu vou te dizer assim? Que bate com os chakras. Com os chakras e com a fitoterapia também e com os meridianos da acupuntura. Na verdade, eu fiz uma correlação. Se você pegar um livro, por exemplo, meu, que é de fitoterapia e florais, você vai ver que na cada página tem um monte de elementos químicos relacionados. Então também você recomenda a fitoterapia para o paciente? A fitoterapia, sim, eu acho que é bem interessante. Porque às vezes o problema não é só químico. Às vezes o problema vamos supor, vamos dar um exemplo, que não é da minha área, mas vamos supor que a pessoa tem um problema de tiroide. Ela tem hipotiroidismo, ou hiper, vai ter que tomar Pluran T4, o Sintroid, o Tirox. Ela vai ter que ir no endocrinologista e vai ter que tomar. Só que quimicamente eu vou equilibrar essa parte química relacionada às glândulas, que com certeza está enfraquecida, que vai ajudar inclusive na absorção do hormônio que é necessário. Tá. Então tem sintomas que não são só químicos, né? E é como eu falo, se tiver que dividir para somar, a gente divide para somar. Para o sono, por exemplo, existe uma combinação de valeriana, passiflora, mulungu e pariparoba. Tá? Ele acalma, diminui a ansiedade, equilibra o sistema nervoso central, e tranquiliza e é bom para o sono. Então, depende do caso, a gente dá algumas dicas assim. Tem por exemplo, que é erva baleeira, babosa, sucupira e chapéu de couro, que é anti-inflamatório, dores de bursite, gota, artrite e artrose. Então, se tiver, não é só químico, às vezes ela tem um problema estrutural. Então, entre elementos relacionados a problemas ósseos e articulares... Então, você está aberto para qualquer tipo de problema dentro da horta. A horta molecular analisa o contexto, né? ela não analisa o pedaço, ela analisa o contexto. O contexto, é a química... É que às vezes a química... Que vai gerar alguma coisa. Sim. A química, ela vai estar... Eu vou te repor tudo o que está me pedindo lá. Às vezes não é só químico, às vezes eu preciso associar. Nesse caso, associe, mas que pode ser que fique bom, não é verdade? Eu falo que se tiver que vir qualquer um... a maioria que chega no meu instituto, chega lá tomando taxa preta, a maioria, sabe? Até porque eu divulgo muito isso, por eu ter vivido depressão em pânico, tudo. Mas a maioria chega lá e está tomando... E muito sai. Em algum momento você sentiu a presença ou uma atividade mediúnica da sua parte no atendimento, não? Ixi, sim, várias vezes? Várias vezes. Inclusive obsessões das pessoas que estão na minha frente. Obsessão da pessoa? Às vezes eles vão embora, mas os amigos deles ficam lá, os inimigos, diria assim, ficam lá e querem me pegar depois. Quem está querendo ajudar, né? Mas tem bastante disso, muito, muito. Eu diria que grande parte das pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, às vezes tem problemas até pela própria sensibilidade delas. Então, esse é um ponto. A gente hoje, não há quem não conheça alguém que tenha depressão, síndrome do pânico. Hoje é o mais comum que tem. O tratamento pela orto é bem recomendável nesse aspecto, porque você, inclusive, se apaixonou por isso. Esse é o meu carro-chefe. A sua paixão por isso foi a partir daí. Tudo começou por aí. Assim, o grupo que eu mais direciono... É que assim, eu não escolho o paciente, eu analiso sempre o contexto geral. Sim. A pessoa pode vir aqui porque está com queda de cabelo, problema de pele, ou é depressão... Se pode ser qualquer coisa, mas existe algum caso de depressão que foi muito difícil você recuperar a pessoa? Já teve casos, inclusive, que eu tive que indicar a psiquiatria junto, que a pessoa não dava tempo de fazer o tratamento, ela ia se matar, então você tem que indicar. Aí você precisa de um outro profissional junto. Sim, são casos e casos. Mas já peguei casos também que você falava, não é possível, que eu mesmo não acreditava. 23 anos de pânico e depressão, em 2 meses está normal. Assim, Sérgio Sbrigg, que andava de helicóptero e não andava... Ele permite que eu fale o nome dele. Ele não... Andava de helicóptero, mas não dirigia carro se não tivesse alguém do lado. 16 anos, assim. Puxa. Em 3 meses ele estava indo na Paulista de carro. Então, nossa, eu já vi que era coisa que você não acredita. Só quem já viveu.
Assim, pessoas que às vezes falam, mas eu estou há 30... Ah, outra coisa, estou há 20, 30 anos com o meu problema. Falaram que é para a vida inteira. Baseado em qual técnica? Se eu falar para você que é a vida inteira, vai em outra técnica, que sempre vai ter uma técnica que vai falar que pode ser que você tenha a sua esperança. Porque eu já vi um monte de gente que... Eu mesmo falar que eu tenho que passar a vida inteira por tarja preta e faz, nem sei, 28 anos que eu não vejo elas na minha frente. E o tempo é relativo. Estou há 20, 30 anos, 5, 10, não importa. Isso é Newton, é relógio. Você é hipertenso ou não? Hã? Você tem hipertensão? Não tem. Eu faço muito exercício, né? Então, assim, isso me ajuda bastante. Por tensão, às vezes pode ser, mas é aquela tensão... De pico. De pico de emoção. Tá. Isso é uma coisa normal. Roberto, eu sei que você vai responder, não, cada caso é um caso, né? Já até sei a sua resposta, mas se você puder falar uma média, em quantas sessões você consegue uma cura em média? Tá. Então, eu sei que vai ter gente que vai curar em muito menos, tem gente que vai curar em muito mais tempo. Sim. Né? Mas em média, você diria quanto tempo? Não, cada caso é um caso. Então, é assim, é bem o que você já deu a resposta. Não tem muito uma explicação para isso. Porque eu já vi pessoas... Não, mas se você for somar todos os casos e dividir pelo número de pessoas, vai dar um tempo. É porque o tempo, assim, eu preciso ver, em primeiro lugar, na avaliação, que grupo a pessoa pertence. Se ela é um grupo de bloqueio, que é um tratamento de 6 sessões, se é um grupo de desequilíbrio, que varia de 8 a 20 sessões, se é um grupo de fora de padrão, que tem uma doença grave, que é 11 meses de tratamento. Então, para cada grupo já existe um tempo. Tá. E a resposta dentro desse tempo, eu já vi coisas Que inacreditáveis. também pode ser maior ou menor. Não, já vi gente melhorar na primeira sessão. Melhorou e saiu bom e melhorou. Até o final do tratamento, fez o tratamento inteiro, algumas sessões, 2, 3 meses depois. Um grupo de bloqueio é uma média de 6 sessões. Agora, eu já vi gente melhorar, é como eu falo, eu tenho que ser franco, já vi gente melhorar no início, gente melhorar no meio, gente melhorar no fim, já vi gente ganhar hora extra. E já vi gente que não gostou, mas assim, graças a Deus a porcentagem de satisfação ela é muito grande. Já vi pessoas que fizeram tratamento mais de uma vez durante esses anos e no primeiro tratamento às vezes demorou menos para melhorar do que no segundo, ou vice-versa. No segundo ele demorou menos que no primeiro. É que nem, vamos supor que você está com gripe. Você vai lá tomar um remédio para gripe, amanhã você pode estar bom. Às vezes, uma outra gripe daqui uns meses, você pode tomar o mesmo remédio e demorar mais. Então, depende, é a hora certa, o tratamento certo. São muitos os parâmetros do organismo, né, Alberto? Por isso que é difícil, e os fatores, muitos, né? Por exemplo, emoção também muda tudo, né, emoção. Que tá acontecendo. Eu nunca vi, dezembro, janeiro, meses que eu falei que era férias, hoje o pessoal é recorde de atendimento. Dezembro foi meu recorde de atendimento desde quando eu comecei o tratamento até hoje. Comparando os meses de dezembro. Os outros meses... Esse foi o recorde, agora 2017? Eu atendi praticamente 2 vezes e meia do que um mês normal. É mesmo? Foi lotado. Tanto que assim, eu nem ia tirar férias, mas a última semana eu tirei a última semana porque... Estava exausto. Estava exausto, assim, porque é muita... Tem a troca de energia, por mais que você sabe... Cansa, não tem dúvida. E outra, tem pacientes que eu tô junto, dá vontade de... Eu tenho que me segurar para não chorar junto. Eu não sou uma secretária eletrônica. Muita gente chora em consultório. Não, hoje eu vi a todos que eu atendi... A todos que eu atendi, Hoje? a maioria chorou, só para você ter uma ideia. É mesmo? É, porque a gente começa a mostrar para a pessoa o que está acontecendo. Eu não vou te perguntar o que te trouxe, eu vou te contar o porquê que eu vou te tratar. E isso tem que bater totalmente com as suas necessidades pela sua estrutura. E quando você começa a contar, você está contando da vida da pessoa. E você está se aprofundando na vida dela. Então a pessoa está falando do seu problema. Aí parece que a coisa vem à tona. E as mulheres procuram mais do que os homens? Hoje não mais. Hoje está bem dividido. Mas teve uma época no começo que foi... Normalmente a mulher se cuida melhor do que o No homem, começo né? era 90% de mulheres para 10% de homens. Hoje não. Hoje está bem dividido mesmo. Tá meio a meio, 50-50. Tá bem meio a meio. É. E você atende de criança desde que idade? A partir dos 2 anos e meio. 2 anos e meio. A mãe tem que conhecer um pouco. E antes disso, nem a mãe conhece de... Para bebê não é recomendável, né? Não, eu não faço para bebê. Assim, bebê embora você seja não faz. elementos, eu acho que assim, o bebê eu acho que tem que ter, tá com a nível pediátrico junto. Mesmo as mães que trazem a partir dos 2 anos e meio, não vão deixar de levar num pediatra. Mas, por exemplo, às vezes vem com problema de bronquiolite, ou problemas respiratórios, ou problema de intestino. Então, nesse caso, eu não vou fazer as perguntas do gráfico de mineralograma. Aí existem regras. Uma estrutura para o intestino, uma estrutura para vias respiratórias, uma estrutura para, entendeu? Entendi. Pra parte digestiva. É assim que funciona. Mas é bem... Pode falar. Pode. Então, eu ia te perguntar, assim, mais propriamente dito, sobre os oligoelementos. Eles... receitado de forma errada, vamos pegar um Não mal acontece profissional. nada. Isso não acontece nada. Porque assim, a vantagem do oligoelemento é assim, porque inclusive todos os produtos que eu trabalho, eles têm registro na Anvisa e no Ministério da Saúde,
tá? E assim, o óligo, por ele ser uma massa, ele é uma micropartícula, ele é menos de 1. Tá? Então, para ele chegar na absorção por derme, tá? Vamos deixar bem claro. Porque nós temos um produto que é usado de manhã nos antebraços e outro que é usado à noite nos antebraços. Ou na panturrilha. De repente, se for uma mulher que fez uma mastectomia, eu peço para usar na panturrilha. Embora não teria problema, porque não é invasivo. Mas pode ser antebraço, panturrilha, qualquer um dos dois. Certo. No Instituto, a gente passa uma base com os óligos elementos e coloca uma plaquinha de borracha em cima e liga um aparelho que chama emissão de ondas galvânicas, que é o ionizador. Frequência microcorrente. Se você lê o rótulo... Para poder acelerar o processo. Ele ativa, ele entra uma carga iônica no produto, ele entra mais ativado, vamos dizer assim. Imagina que na sua casa você vai estar regando todo dia seu jardim, e lá no Instituto a gente vai estar jogando os adubos nele, de vez em quando. Porque existe a história das valências. São elementos químicos que têm nomes diferentes e funções iguais. Então, às vezes, assim, é a mesma coisa que uma laranja e uma acerola. Os dois têm vitamina C, só que um é mais potente que o outro. E tem parte da derme que é mais absorvente, não? Sim, normalmente parte do antebraço, parte interna das coxas, panturrilha no lado de dentro e planta dos pés quando o pé é um pé bem tratado. Não é um pé de jogador de futebol de praia. Aí não vai. Aí virou uma casca dura e fica difícil. Eu tive casos de psoríase de corpo inteiro que não tinha lugar para passar. Tinha que passar na planta do pé, que era o único lugar que dava. Assim. Embora o produto ele é totalmente antialérgico, assim, e outra, a partir do momento que na sua casa, como é que você usa? Tem um tipo de uma loção e de um gel com todos os seus óleos elementos lá, a sua estrutura. Chega no antebraço, após lavar, enxuga, põe uma gotinha do tamanho de um feijãozinho. Esse feijãozinho, um comprimido, imagina o tamanho de um botão pequeno de camisa. Se em vez de você pegar e engolir isso, você vai fazer absorção pela derme. Só que para ele chegar na segunda camada, ele tem que ser aceito, senão o seu metabolismo elimina. Por isso, se te passar produto errado, ele não vai dar efeito de tratamento. Entendi, mas também não causa nenhum malefício. Então, não causa malefício. Às vezes a pessoa fala, mas por que você não faz um composto que pegue tudo, todos os elementos? Porque a pessoa tem que ser um milionário para fazer um tratamento desse, vai ser muito caro, exatamente. E não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, para mulher grávida, alguma coisa assim, nada? Pelo contrário, eu tenho pessoas que não... Já tive vários casos, na Mundial, por exemplo, lá em São Paulo, eu tenho vários depoimentos de mulheres que tentavam ficar grávidas, gastaram quase fortunas, e a partir do momento que tinha só de equilibrar a parte química, isso era no caso de não existir uma... Engravidou. No caso não tinha uma patologia, não tinha algum problema, que ela não ficava grávida, mas ela não tinha uma patologia. A gente começou a equilibrar a parte química, ela produziu a reação e ela conseguiu o resultado. Perfeito, legal. Alberto, eu vou dar 2 recadinhos na Agenda do Fronteiras, rapidinho, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, vou chamar a Agenda do Fronteiras, porque eu vou continuar aqui com o Alberto, tem mais coisas pra gente conversar. Então, primeiramente, a Rap Science, preste atenção, atividades oferecidas pela Rap Science de Santos, aqui de Santos. Workshop Introdução à Meditação da Rap Science. Meditação é uma coisa que eu sei que o Alberto faz também. Não faz, Alberto? Faz, né? Curso prático de meditação, prática de oração e preces, prática de ritual para afastar influências negativas, prática de ritual para melhorar a saúde, atendimento pessoal para orientação espiritual e cursos para desenvolvimento espiritual. Dias de funcionamento aqui de Santos é de quinta-feira a domingo, das 10 às 18 horas. O local é no Templo de Santos, que fica na rua Júlio Conceição, 94 Santos. É só visitar lá. O pessoal é muito bacana, né? Você pode ligar para ter mais informações do 3219-4600. Se preferir, pelo WhatsApp 99158-4589. E a semana que vem vamos fazer um anúncio interessante da Rap Science, que é imperdível, hein? Mas semana que vem. Vamos lá. E por último, a terapeuta holística Eliane de Queiroz, com atendimento com a mesa radiônica, que a gente está até brincando aqui em off, né? Impressionante a mesa radiônica, os efeitos que ela consegue com essa mesa, é uma coisa incrível, né? Ele é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. E como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas no dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, é só ligar no 99-172-9798. Deixa seu nome e telefone que a Eliane
ligará de volta para você, tá? No 99-172-9798. E o consultório fica na rua Delfino Stoukler de Lima, 81, Altos Marapé. E se você perdeu qualquer informação, seja da agenda do Fronteiras ou aquilo que sai no rodapé, tudo está no site do Fronteiras, www.fronteirasdaciencia.com.br, e depois que entrar na página é só clicar em Agenda da Semana, ok? Voltamos já com o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho. É rapidinho. Estamos falando sobre prevenção através da ortomolecular com o Alberto Santini Filho. Esse bloco é oferecimento da Loja Merlin, que conta com a maior variedade de incensos e também de pedras naturais e pedras roladas. Fica bonitinha, né? Da Baixada Santista. O melhor preço e a melhor qualidade em todo tipo de vela. Tem vela de tudo quanto é jeito. Uma enorme diversidade de tarôs, tanto nacionais quanto importados. Livros esotéricos, livros religiosos, variedade de roupas e acessórios, tanto cigano quanto também de umbanda. Enfim, Loja Merlin tem o melhor preço da região, né? E melhor qualidade. Vá conferir. Lá, o atendente do Loja Merlin vai te ajudar. Fica na rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, então é fácil de achar, né? O dono, o proprietário, o André, é uma pessoa extremamente simpática. Então, Rua Pereira Barreto, número 12. Bom, eu sei que você de casa aí fala, pô, vocês estão falando da ortomolecular, você atende em Santos, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, você tem a clínica em São Paulo, mas você continua vindo 2 vezes por semana em Santos. Eu moro aqui. Você mora aqui, mas assim, eu atendo segunda, terça e sexta lá e quartas e quintas aqui. Quarta e quinta em Santos. Eu preciso anotar isso porque de vez em quando alguém me pergunta. Quarta, quinta, e eu esqueço a data que você está aqui em Santos. É quarta e quinta o atendimento. Sim. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Sábado você não atende mais? Não, parei. Eu tratei... Sábado é dia de praticar esporte. Agora sim, mas foi muitos anos trabalhando de sábado, mas aí chegou uma hora que eu falo, o que Cansou. vai... Não é cansou, o que eu vou levar dessa vida? Assim, eu vou levar só trabalho? Então, essa parte eu fiz. Eu dava aula no SEATA, então dava aula, era de sábado até às 6 horas, domingo até meio-dia. Depois tive Instituto em Ribeirão Preto, eu trabalhava em São Paulo e Ribeirão, aí Instituto em Santos. Então chega uma hora que tem que aproveitar um pouco a vida. Aproveitar um pouquinho a vida, né? Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Até para você atender melhor também. Até para atender melhor. Claro, né? É importante demais isso. Então, quarta e quinta você está em Santos. Quartas e quintas no em Smart Santos. Center. Algumas exceções. Às vezes tem até dias que eu atendo em São Paulo e no final da tarde, às vezes eu passo atendo um ou outro paciente aqui. Mas não é toda hora que eu faço isso, porque é cansativo. Pegar a estrada, atendo em São Paulo o dia inteiro, aí depois vem para Santos, atende aqui, mesmo que seja pouco, isso é cansativo. Então, eu deixei quarta e quinta para os horários da manhã e da tarde. Entendi. Legal. O que mais você pode falar da ortomolecular em termos de cura? O que você acha que hoje em dia ela está sendo bastante contundente? Bom, atualmente é a desadaptação à qualidade de vida que as pessoas estão vivendo. Então a gente chama isso da síndrome. A síndrome é uma desadaptação, isso é a grande parte. A síndrome é uma desadaptação, consciente ou não. Tipo, eu sei porque eu estou assim ou eu não sei porque eu estou assim. Porque tem gente que sabe, eu estou assim porque eu estou vivendo isso. Mas tem gente que está vivendo uma situação que pega física e emocional, que não estão boas e elas não conseguem entender. Motivo. Então isso é uma desadaptação, consciente ou não, de uma qualidade de vida que você quer mudar a situação e não consegue, te trava e te joga para baixo. Então isso começa a gerar... E Alberto, a gente estamos aí no finalzinho do verão, né? Sim. Infelizmente, então gostoso a estação do verão. Aí nós vamos entrar aquela meia estação, depois vem o frio, aí muita gente ataca bronquite, pega resfriado, renite. Outro dia estava uma média de 70% da população de São Paulo estava com problemas respiratórios. Mas é por poluição? Não só, esse ano foi uma coisa atípica. E não foi só São Paulo, Santos também. Grande parte teve problemas respiratórios, ou rinite, ou sinusite, ou amidalite, ou... Todos os ites. E asma, por exemplo. Então existe, por exemplo, uma combinação de estados infecciosos e propensões a viroses. É chique essa... É chique. A estrutura, é bonito, impressiona. Não, e a estrutura é bonita, porque é cobre, ouro e prata, manganês com cobre e magnésio. Então ele pega estados infecciosos e propensões a viroses. Só que a gente direciona também problemas respiratórios, assim, rinite, sinusite e vias respiratórias em geral. Tá? E outra... Uma coisa vai desencadeando a outra. Por exemplo, se você falar do cobre, ouro e prata, que eu falo que é uma estrutura que as pessoas nem imaginam que faz parte do metabolismo dela,
Mas quando isso enfraquece, na parte física pode pegar respiratório, digestivo, intestino e gases, pele, unhas e cabelos. E o que tem, e cabelos então, essa é a época de cair cabelo nas mulheres. Assim, o que, não tem uma. Não tem uma. Ela chega lá e fala, tem queda de cabelo. Ou então um problema nas unhas. Mas queda de cabelo tem alguns momentos do ano, por exemplo, que é final do verão, ou então no meio do inverno. E aí qual é a substância que é? O cobre, ouro e prata. Cobre, ouro e prata, tá. Mas então, aí é como eu falo, na primeira fase do tratamento, eu analiso a pessoa como um todo, no meio eu direciono, eu pego todos os elementos, que existe uma pesquisa de queda de cabelo, eu coloco todos os elementos, mesmo aquele que a pessoa não precisa, aí que tá. Por quê? Porque a nossa visão não é só dar, é produzir reação. Se eu chegar agora e te empurrar e você não quiser, eu vou te empurrar 1, 2, 3. O que você vai fazer? Você vai me empurrar de volta. Eu estou produzindo uma reação. Então a visão não é só dar, é fazer funcionar o que já tem. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é só dar o que tem pouco, é fazer funcionar o que já tem também e limpar o que está em excesso. Entendi. Já teve casos assim que... Eu já te perguntei em relação à depressão, isso, né? Mas tem casos que às vezes é mais difícil de você trabalhar pela orto? Não, assim, por isso que eu falo que hoje o sintoma não independe muito. Às vezes você vê sintomas que são inacreditáveis, que eu mesmo fico até espantado com os resultados que algumas pessoas podem ter. Então, vai depender mesmo da forma que o metabolismo da pessoa vai reagir, num tempo mais rápido ou mais devagar. Mas, assim, a gente tem como falar, o tamanho do problema e o tempo que ele tem não quer dizer nada para você poder, de repente, se melhorar de uma forma rápida. Quando você encontra o tratamento que é o seu. E o melhor do mundo é o que serve para você. Claro, não tem dúvida. E quanto tempo leva a cada consulta na orto? Primeiro eu passo com a minha assistente para fazer as questões, aí ela me traz o gráfico já preenchido, aí eu chamo a pessoa, entra a pessoa passar comigo, minha assistente, iniciando o tratamento com reposição dá 1h15, 1h20 mais ou menos. Tá. Porque quando a pessoa chega na minha sala, eu já está pronto. Eu poderia chegar lá e falar em 1 segundo, está acontecendo isso, você tem a personalidade. Você faz a leitura. Na hora eu podia passar. Só que tem toda uma explicação. Eu já nem uso o programa de computação, porque esse gráfico a gente desenvolveu inclusive um programa em 1 ano e meio, em 4 pessoas, para desenvolver esse gráfico e na hora que termina as questões já sai a resposta. Eu usei 3 dias, porque eu achei que ele ficou ótimo para mim, mas não para as pessoas. Porque ele não explica como é que chega à conclusão. Eu acho que a pessoa tem que entender. O primeiro dia da avaliação é o dia mais importante. Que é onde eu vou conhecer a pessoa, é onde eu vou contar para ela porque eu vou tratar, é onde tem que bater totalmente, é um dia que ela tem que sentir a esperança que vai dar tudo certo. Né? E se propor a um tratamento. Porque o tratamento, eu falo, por que a pessoa leva o nome de paciente? Porque ela tem que ter um pouco até de paciência para isso. Tá? Mas ela tem que ter a força para isso. Porque não adianta, é que nem a pessoa que tem pânico, por exemplo, ela quer se enclausurar, não quer sair de casa. Não, nunca vai ganhar uma guerra se não lutar. Então nós temos que dar força para que a pessoa enfrente esse momento, entendeu? É difícil, mas é que nem matemática, no começo é difícil, mas você vai treinando, um dia aquele exercício deixa de ser difícil e vira uma solução. A partir do momento que você solucionou, pode vir de novo, que você aprendeu a fazer. Então esse é o objetivo, dar o fortalecimento para a pessoa enfrentar a situação, seja ela o problema que for. A gente começou o programa de hoje falando sobre a prevenção, porque o brasileiro não tem muito esse hábito, espera acontecer, né? Gostaria que você chamasse o telespectador para procurar orto, não só para o tratamento, que é fantástica, mas também para a prevenção, principalmente os nossos avós, as pessoas de mais idade. Você não acredita, o que eu recebo de pessoas, assim, muito em São Paulo, assim, pessoas que falam assim, nossa, eu te ouço há 20 anos, eu estou há 23 anos. Nossa, já era para ter vindo aqui não sei quantas vezes, assim, nossa, hoje eu estou assim, devia ter vindo. Aí eu já falo assim, não, agora é o momento certo. Você tem que animar a pessoa, né? Agora é o momento certo. Mas quantas pessoas deixariam de passar por situações, às vezes, que são mais complicadas, se tivesse, não só na minha área, como em outras, se prevenindo. Antigamente na China, nas dinastias antigas, quem recebia o, que seria, vamos dizer assim, o médico chinês, vamos dizer assim, ele recebia enquanto ele mantinha a família em harmonia. Quando um deles não estava bem, eles não recebiam naquela época. Era assim que funcionava mesmo. Tá certo. Vamos dar o seu contato, Roberto? Então, se alguém realmente estiver procurando um excelente ortomolecular para cuidar, para tratar, prevenção, ou já aconteceu, né, como a gente deixa acontecer para procurar um excelente profissional, seja na área física, seja na área psíquica, em todas as áreas, né? A ortomolecular, ela entra exatamente para preencher aquela necessidade que a gente tem e aí você resolveu o problema. Então, o telefone, pode jogar, Rafael, vamos lá?
Vamos jogar o telefone. O atendimento é no Smart Center, em Santos, de quarta e quinta-feira. Mas você pode ligar qualquer dia de semana, Sim, né? o Instituto ele funciona para as reposições. Porque, por exemplo, no próprio produto, assim, em cabine ionizar com microcorrente. Se for em outros países, você pode fazer isso na farmácia. No nosso instituto, nós fazemos isso. Então, vamos supor que a pessoa quer fazer a ionização, ela tem, de repente, um retorno que pode ser de 10 a 25 dias. Ela escolhe um dia no meio e vem fazer essa reposição. Fora os dias que vai ter que passar comigo, é lógico. Ok. Bom, então a pessoa pode saber muito mais informação no seu site, né? É o Santini Ortomolecular. SantiniOrtomolecular.com.br, está lá na telinha. Eu acho que é legal entrar nos vídeos, tem bastante informação nos vídeos sobre o tratamento também, que está no site, tem matérias, é bastante interessante. Tá. O atendimento é do José Cabaleiro, no número 15, que é no Gonzaga, bem atrás do Cine Roxy. Bem atrás, é facinho. Sai, entra no cinema. É bem conhecido. Entra na tela e sai da minha sala. Então vamos deixar o telefone, Alberto. Vamos lá. O telefone é 3285-6993. Então, sempre para fazer a sua avaliação pela ortomolecular. Eu acho que é fantástico. O Brasil demorou muito para descobrir isso, como ele falou. A Europa, então, já é... né? Nem se fala. Nem se fala. Hoje quase todo mundo cuida pela ortomolecular, pelo resultado extraordinário que vem acontecendo. Então, se quiser agendar, para quem é da Baixada Santista, vamos dar o telefone de São Paulo também, se ele quiser. Tá. O telefone é 3285-6993, para quem é da Baixada Santista, liga para esse. Acho que no site seu tem um endereço em São Paulo? Tem um endereço, no próprio site tem o endereço de Santos, São Paulo, inclusive com o mapa de como chegar. De como chegar, tá bonitinho lá. Tá bonitinho. Então fica pelo site mesmo. Então, SantiniOrtomolecular.com.br ou então ligar diretamente no 3285-6993. Ligar, evidentemente, no horário comercial, qualquer dia da semana. Agora, o Alberto está atendendo de quarta e quinta-feira. Fala assim, eu quero ir em São Paulo. Aí também pode ir em São Paulo, pode ser. Segunda, né? Mano, antes de eu mudar para cá, um monte de gente de Santos. Aqui ia para lá, né? Um monte. Foi por isso que você resolveu vir para cá, né? Eu resolvi porque eu adoro essa cidade. Desde pequeno, meu avô morava aqui, eu falava, um dia eu vou morar em Santos. Aí chegou a hora. Você era de Ribeirão ou de São Paulo? Não, de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. Mas depois que eu morei aqui, eu fui estudar fora. Quando eu fiquei na França, na Bélgica, na China foi complicado, porque não é fácil morar na China. Valeu pelo conhecimento que a gente aprendeu na universidade lá. Mas na França a gente andava naquela cidade. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não andava mais na minha cidade. Na França, que cidade? Em Paris mesmo. Paris mesmo. Mas lá você anda na rua, ainda mais, você sai dos... 11 horas da noite, meia-noite, você vê gente com carrinho de bebendo nas grandes avenidas. Até hoje, é assim. Aí o pessoal fala, mas tem o terrorismo. Mas o nosso terrorismo aqui no Brasil acontece em qualquer esquina. Então, quando eu voltei, eu não quis ficar muito em São Paulo, fui para Ribeirão, fui para Jundiaí e montei o Instituto de Ribeirão Preto. Então eu atendia que nem hoje, 2 dias em Ribeirão e o resto em São Paulo. Fiquei 6 anos fazendo isso, inclusive o primeiro Instituto de Ribeirão Preto foi a gente que montou. Até hoje está lá, mas chegou uma hora que cansou, porque era quase 300 e poucos quilômetros de volta. Acaba ficando longe mesmo. Aí bom pelo Pinguim, né? Mas tirando... o Pinguim era bom, hein? Pinguim é bom. Mas, então... Então tá isso aí, quarta e quinta-feira o Alberto atende aqui. Sim. Quem quiser, vamos jogar. Rafael, vamos jogar a última vez. A gente tá acabando, infelizmente o tempo passa rápido. Quando a gente conversa com o Alberto Santini, passa rapidinho, né? Porque tem tanta coisa para perguntar ainda. Então é só ligar no 3285-6993. Esse é o telefone lá no Smart Center que vai atender e agendar uma consulta. E vale a pena, experimenta, depois você liga para cá e avisa, foi bom ou não foi bom, né? Com certeza. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. E você continua praticando esporte aquático, né? Remando todo... Quem quiser encontrar o Alberto, é só todo sábado... Contra a praia, na rampa do Pira, nós estamos saindo lá para remar todo sábado e domingo. Só não e vale alguns dias de semana. Só não vale pedir consulta lá. Lá a gente fala de coisas boas e deixa pro resto para semana. Então tá bom, porque às vezes você encontra na rua, o pessoal sempre quer fazer uma consulta, né? Direto. No supermercado, você entra lá e fala assim, eu te vi na televisão. Eu tô com um problema aqui, né? O que você recomenda, né? Eu falei que agora eu saio de óculos escuros de boné, né? Tô brincando. Tô brincando. Então tá bom. Gente, obrigado pela audiência. Deixa eu só dar o programa de semana que vem, né? O tema da semana que vem é aquele assunto que também está em grande expansão, que é a visão quântica. Nós vamos falar sobre uma visão quântica através do Theta Healing,
né? Ou seja, estamos ligados aí à saúde quântica, que é um dos temas do momento também. E vem uma das maiores especialistas no assunto aqui no Fronteiras da Ciência, ela que é uma estudiosa já de anos, vai para tudo quanto é lugar, ela está se aperfeiçoando de uma maneira incrível, eu já falo isso há muito tempo, que é a Ana Paula Batista do Carmo. Então ela vem aqui para falar sobre uma visão quântica através do Theta Healing, ok? Alberto, mais uma vez obrigado, viu? Foi um prazer Pela mesmo. sua entrevista, pela sua simpatia, pelo que você nos ensina e por estar aqui com a gente no Fronteira já há bastante tempo. Com Tá bom? certeza. Prazer Eu que estar agradeço. comigo, com vocês todos. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.